Dia 10 de dezembro, fez 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estou ao lado do professor de filosofia, doutor em antropologia. Ele é o professor aqui da UEPA, Campus 11, de São Miguel do Guamá. Ele vai falar um pouco mais. O senhor esteve participando na Unesco, né, na sede da Unesco, também falando sobre esse tema recentemente. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse encontro, essa conferência que houve. Então, eu participei juntamente com o doutor José Araújo de Brito Neto, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB do Pará, lá na sede da Unesco de Paris, da Jornada Mundial de Filosofia, e nós fomos praticamente os únicos representantes do Brasil nessa jornada que tratou da relação entre filosofia e direitos humanos, justamente por ocasião dos 70 anos de aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi apresentada ao público, digamos assim, após os horrores da Segunda Guerra Mundial e após a reunião entre os países membros que hoje compõem a ONU, para que, enfim, atrocidades como as que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial não se repetissem. Há uma dificuldade atualmente, né? É como se o ódio estivesse crescendo ainda mais e essa declaração precisasse ser colocada mesmo. Como é que o senhor vê essa situação? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é, na realidade, uma declaração de princípios. Nessa declaração de princípios, se propõe fundamentalmente o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana. Quando nós, então, consideramos o outro com respeito, independentemente das divergências políticas, das diferenças ideológicas, da diversidade cultural, é muito mais fácil entender que o ser humano ele é plural, ele é multifacetado, que é possível conviver com quem é diferente de mim na medida em que eu também tenho as minhas diferenças. Então, eu não vejo de que modo o ódio seja justificado e esse movimento de emergência de ânimos me preocupa muito no contexto político mundial, exatamente porque isso vai contra os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prega justamente a paz, a fraternidade, a compreensão mútua, a cooperação mútua entre os povos. Uma dificuldade que atualmente nós encontramos é que as pessoas julgam a Declaração dos Direitos Humanos como se fosse aquela mãezinha do bandido, né, que te passasse a mão. Como é que vocês discutiram essa situação lá? Então, aquela fórmula perversa que diz que bandido bom é bandido morto e que a Declaração Universal dos Direitos Humanos serve para proteger bandido é algo equivocado, é algo que não corresponde àquilo que os direitos humanos são na sua essência. Quem comete um crime, quem comete um erro, deve pagar pelo erro. E a pena que sofre é uma pena que está estabelecida em lei pelo ordenamento jurídico que corresponde, digamos assim, ao lugar em que aquele sujeito cometeu aquele crime. Então, de forma alguma, os direitos humanos existem para proteger bandido. O que acontece é que a vida humana, independentemente de ser a vida de um meliante, de um bandido, está acima de qualquer coisa. E que, enfim, se existem bandidos é porque o sistema social é um sistema doente que provoca a existência desse tipo de sujeito que nos ameaça, porque a vida humana em sociedade é uma vida contraditória, cheia de desigualdades, marcada por injustiças, e a existência de pessoas, então, cruéis é índice disso também. O que não justifica o ódio, portanto, a essas pessoas, né? A gente tem que, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazer uma crítica social para a gente entender aprofundadamente quais são as dinâmicas por trás da emergência de pessoas que cometem crime, por exemplo, para a gente não achar que bandido bom é bandido morto ou então que a Declaração Universal dos Direitos Humanos serve para proteger bandido. Além disso, o que nós observamos é a crise humanitária. Muitos imigrantes que muitas, às vezes, nem têm para onde ir, né? O que o senhor tem a falar sobre isso?
Bom, a questão dos imigrantes é uma questão que preocupa a todos os países do mundo, principalmente porque essa crise, como você bem disse, é uma crise humanitária. Na medida em que é uma crise humanitária, nós não podemos virar as costas para a situação dos necessitados do mundo. Esses necessitados, eles precisam de acolhida em lugares que possam oferecer minimamente condições dignas de sobrevivência e respeito a essas pessoas. Então nós temos que pensar isso mundialmente, coletivamente, para que as fórmulas de tratamento dos imigrantes não sejam fórmulas do senso comum, como, por exemplo, fechar as portas das fronteiras ou então eliminar os imigrantes de forma cruel, perversa, como a gente sempre vê acontecendo em determinados lugares em que se promove extermínio e matança de imigrantes. Isso é muito cruel, isso vai contra os direitos humanos, isso vai contra a própria humanidade, uma humanidade pela qual nós lutamos desde a modernidade até agora para que se constitua enquanto humanidade propriamente. Na sua visão, como essa declaração pode estar sendo respeitada e garantida? Protegendo as minorias e quem precisa de atenção e proteção por parte do Estado. Porque a declaração, ela não é uma carta que, como eu disse, protege meliantes bandidos. Ao contrário, ela protege o cidadão comum das arbitrariedades do Estado. Então, ela protege mulheres contra a violência doméstica, ela protege grupos e povos indígenas e tradicionais contra o extermínio territorialista do Estado provocado pela implementação, por exemplo, de grandes projetos desenvolvimentistas, protege grupos quilombolas, negros e também protege a população LGBT de crimes de homofobia, por exemplo. O interessante que eu não acrescentei é que o senhor esteve representando São Miguel do Guamá e a gente quer agradecer também porque o senhor esteve lá nos representando, seja uma forma, né, de estar respeitando e garantindo também essa declaração. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Agradecer à TV Nazaré pelo carinho que sempre, enfim, que sempre demonstra em relação ao meu trabalho, agradecer ao município de São Miguel do Guamá por proporcionar que eu possa, a partir daqui, desenvolver esse trabalho pela Universidade do Estado e dizer que eu me sinto muito honrado em fazer esse trabalho a partir daqui desse município. Foi um município que eu adotei de coração como segundo município, né? Porque, enfim, eu sou de Belém, mas eu também me sinto de São Miguel, então eu sou muito honrado por ter, enfim, participado dessa conferência e levado um pouco de São Miguel comigo na bagagem para Paris, para a Unesco. Muito obrigada, professor. E resta a nós respeitar e garantir também que a Declaração dos Direitos Humanos também esteja presente nos nossos dias e a gente possa respeitar cada um que nós encontramos.